Sabe aquele momento em que você entra em um ambiente e não precisa abrir a boca para que tudo mude? As conversas esfriam, os olhares se cruzam com inquietação, o ar parece mais denso. Pois é, não é sobre o que você faz. É sobre quem você é, sobre quanta energia positiva você carrega consigo. Antes mesmo de seu corpo ocupar o espaço, sua alma já o atravessou. Essa é a força da sua energia. Invisível, mas incontestável. Um campo vibracional que emana autenticidade, presença e integridade. Qualidades raras que desestabilizam quem vive à sombra da própria essência. Carl Jung descreveu isso como a manifestação do self, o ponto central da psicologia, onde o ego deixa de fingir e começa a servir à verdade interior. Quando esse núcleo está desperto, sua energia toca os outros em níveis que eles mesmos não compreendem. E nem todos estão prontos para sentir isso, porque sua presença, sem querer, denuncia o quanto os outros se perderam de si mesmos. Esse é o primeiro alerta. Quando você incomoda apenas por existir, é sinal de que sua energia está vibrando numa frequência que desnuda as ilusões alheias. Nem todo sorriso acolhe. Há gestos que parecem gentis, mas carregam o peso de emoções não ditas. Você sente isso quando entra em certos ambientes. Sorrisos surgem, mas algo não encaixa. O olhar desvia rápido demais. A boca se curva sem alma. E por trás da aparente cortesia, mora um incômodo difícil de disfarçar. É aqui que sua energia começa a mexer com o que está por baixo da superfície. Carl Jung falava da persona como a máscara social que usamos para nos adaptar, agradar, pertencer. É uma camada necessária, mas perigosa quando se torna um disfarce permanente. Sua presença, quando é verdadeira, ressoa com algo mais profundo que a conveniência. E quem vive preso à máscara, sente-se exposto diante de alguém que escolheu não fingir. Você se torna um espelho que reflete o que o outro não quer ver em si mesmo. E o sorriso, antes arma de camuflagem, se revela frágil, desconectado. Não é você quem ameaça, é o que você representa. Autenticidade em meio a disfarces. Esse é o segundo alerta. Quando os sorrisos à sua volta perdem a naturalidade e se tornam gestos calculados, como se sua presença exigisse um esforço para manter a aparência, é sinal de que sua luz está pressionando estruturas falsas, revelando sem palavras o desconforto daqueles que ainda não têm coragem de tirar a própria máscara. De repente, pessoas que antes eram constantes em sua vida começam a se afastar. Não houve discussões nem conflitos evidentes. Só um silêncio que vai crescendo, um contato que esfria sem explicação. É como se aos poucos sua presença passasse a incomodar. Ainda que você continue sendo gentil, verdadeiro, o mesmo de sempre. Mas você sabe que não é o mesmo de sempre. Algo em você mudou. Talvez de forma sutil, talvez de forma intensa, mas mudou. Você começou a olhar para dentro, a se curar, a questionar os próprios padrões, a escolher com mais consciência. E isso, ainda que silencioso, vibra em tudo que você emana. Carl Jung escreveu que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Quando você começa a se iluminar por dentro, você também se torna um espelho involuntário. E esse reflexo pode ser incômodo para quem ainda evita olhar suas próprias sombras. É por isso que a distância surge sem motivo claro. Porque sua evolução denuncia a estagnação alheia. Porque sua paz interior escancara a inquietação que o outro disfarça. Porque sua autenticidade desnuda as camadas artificiais que sustentavam certas relações. Mas não se engane. Esse afastamento não é perda, é alinhamento. A vida, com sua sabedoria silenciosa, vai afastando o que não ressoa mais com sua vibração atual. Relações superficiais se dissolvem, ciclos se encerram, máscaras caem, tudo para abrir espaço para conexões mais verdadeiras. Esse é o terceiro alerta. Quando o silêncio de alguns começa a falar alto,
Quando a ausência vira resposta, talvez sua energia esteja forçando os outros a escolherem entre crescer ou se afastar. E o afastamento, nesse caso, é apenas a consequência natural de sua expansão. Não se lamente por isso. A alma, quando amadurece, muda de paisagem. Você compartilha uma conquista, um momento de alegria, ou até mesmo um pensamento mais profundo. E a resposta vem em forma de crítica sutil, uma ironia disfarçada, ou aquele típico, só estou, sendo sincero. Há um gosto amargo por trás das palavras. Um julgamento que não veio para orientar, mas para diminuir. Esse tipo de comentário não é sobre você, é sobre o que você desperta no outro. Carl Jung ensinava que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. Quando você começa a viver com autenticidade, a confiar na própria intuição e a caminhar com propósito, sua energia se torna incômoda para aqueles que ainda não encontraram o próprio eixo. Eles não entendem como você consegue brilhar sem pedir permissão. Então tentam apagar sua luz sob o pretexto de opinião. Essas reações são projeções. Em vez de enfrentarem seus próprios medos e frustrações, essas pessoas os depositam em você. Sua liberdade os lembra da prisão que escolheram. Sua alegria os confronta com a estagnação que evitam encarar. E, inconscientemente, julgam aquilo que gostariam de ser, mas ainda não sabem como. Esse é o quarto alerta. Quando críticas começam a surgir sem fundamento e a opinião do outro soa mais como veneno do que conselho, é sinal de que sua energia está mexendo com feridas que não são suas. Não recue. Quando você incomoda os que ainda vivem nas sombras, é porque está começando a andar sob a luz da própria verdade. Você compartilha uma ideia e alguém tenta corrigi-la publicamente. Você realiza algo simples, e logo surgem histórias paralelas de feitos maiores. Há uma comparação constante, como se sua existência servisse de parâmetro involuntário para que outros se validem. Tudo sutil, tudo natural, mas você sente. Há uma tensão não dita no ar. Essa é a competição velada. Aquela que não se assume, mas se expressa em gestos pequenos, reações pontuais, frases atravessadas. Carl Jung dizia que o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. Quando você passa a aceitar sua própria luz, sua potência, seu valor, isso causa um abalo em quem vive negando a própria grandeza. Você não está competindo, está apenas sendo. Mas, para quem ainda se mede pelo olhar externo, sua simples presença se torna um desafio interno. É nesse ponto que a inveja começa a se disfarçar de comparação. O outro não quer superar você, quer provar para si mesmo que ainda vale alguma coisa e, como não consegue fazer isso de dentro, tenta se validar rebaixando o que está fora. Você se torna, então, o termômetro da insegurança alheia, e tudo que você faz, por menor que pareça, é observado com lentes distorcidas. Se erra, será lembrado. Se acerta, será questionado. Mas o ponto não é o que você faz, é o que você representa. Liberdade, autenticidade e coragem de ser. Esse é o quinto alerta. Quando a admiração se confunde com competição, quando os elogios parecem calculados e os gestos de apoio carregam uma ponta de rivalidade, sua energia está revelando onde o outro ainda não se encontrou. Não, entre nesse jogo. Competição é coisa da mente. Você está operando a partir da alma, e nela não há disputa, apenas expressão. Você está em paz, não porque a vida esteja perfeita, mas porque você aprendeu a silenciar o caos dentro de si. Aprendeu a respirar fundo diante do conflito, a escolher o silêncio onde antes reagia, a ouvir mais a intuição do que a gritaria do mundo. E é justamente essa paz, construída com esforço, escolhas e renúncias, que começa a incomodar. Não são raras as vezes em que, ao simplesmente manter-se sereno, você nota olhares impacientes, respostas ácidas, tentativas de provocação. Como se sua tranquilidade fosse uma afronta, como se sua calma ferisse egos ansiosos por controle. Carl Jung
Observava que a paz interior começa no momento em que você escolhe não permitir que outra pessoa ou evento controle suas emoções. E essa escolha, apesar de profundamente libertadora, desestrutura aqueles que ainda vivem emocionalmente reféns do mundo externo. Sua paz representa um nível de autonomia emocional que muitos não sabem, ou não querem, alcançar. É mais fácil viver no drama, reclamar do outro, ter algo ou alguém para culpar. Mas você escolheu um caminho mais raro, o da autoobservação, da sombra reconhecida, da responsabilidade afetiva. E isso, mesmo sem palavras, denuncia o quanto os outros ainda terceirizam seus vazios. Sua energia tranquila não se impõe, mas ela pesa, porque revela o quanto muitos ainda vivem em guerras internas que nem percebem. E quanto mais você se afasta do caos coletivo, mais parece despertar desconforto em quem ainda o alimenta. Esse é o sexto alerta. Quando sua paz gera tensão, quando sua ausência de reatividade é lida como arrogância, ou sua serenidade provoca incômodo, é sinal de que sua energia está reverberando em níveis profundos demais para serem compreendidos por quem ainda vive na superfície. Não se perturbe com isso. A verdadeira paz é silenciosa, mas sua força ecoa como um trovão nos corações agitados. E o que incomoda não é você. É o que você deixou de precisar provar. Você se tornou livre. E a liberdade de alguém que se basta é, muitas vezes, insuportável para quem ainda não aprendeu a se acolher. Você percebe que quando está presente, certos assuntos desaparecem das conversas. As fofocas cessam. Os comentários maldosos se diluem e há um desconforto súbito no ar. Como se sua simples presença lembrasse os outros de algo que preferiam esquecer. É o tipo de silêncio que diz tudo. Um silêncio constrangido, que revela mais do que qualquer palavra. Não é que falte assunto, é que sua energia se tornou um lembrete de um nível de consciência que muitos ainda não acessaram. Carl Jung nos alerta que até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Quando você começa a viver mais desperto, mais consciente de si, suas atitudes, até as mais simples, se tornam como faróis que iluminam os cantos escuros das conversas, das atitudes e dos pensamentos alheios. Você não julga, não aponta, mas a sua forma de existir expõe a falta de coerência em volta. E o incômodo que isso gera não é seu. É um reflexo da tensão interna daqueles que ainda não se encontraram. Sua energia começa a agir como uma presença simbólica, que revela a verdade que muitos evitam encarar. E, paradoxalmente, quanto mais silencioso você está, mais barulho você provoca. Barulho interno, emocional, psíquico. Porque você é o espelho do que falta, da incoerência, da desconexão. E o ego, quando ameaçado, se cala, finge, se afasta. Esse é o sétimo alerta. Quando o ambiente muda com sua chegada, não por causa do que você diz, mas pelo que você representa, é sinal de que sua energia está ressoando além das palavras, tocando o que estava oculto. Não se surpreenda com o silêncio dos outros. Às vezes é apenas o som do inconsciente se revirando. Você compartilha uma vitória, grande ou pequena, e em vez de celebração genuína, encontra silêncios constrangidos, mudanças de assunto ou elogios frios e rápidos, seguidos de comparações ou indiferença. O reconhecimento que parecia natural não vem, e não porque sua conquista não seja digna, mas porque ela fere algo no outro que ele ainda não sabe lidar. Há uma dor não dita quando alguém testemunha seu florescimento sem ter regado as próprias raízes. E essa dor se expressa em resistência. Resistência em parabenizar, em validar, em apenas dizer você merece. Carl Jung nos fala sobre a projeção. Aquilo que o outro não quer ver em si, ele projeta fora. Suas vitórias, então, tornam-se um espelho de frustrações alheias. Sua luz lembra o outro da própria escuridão. Sua conquista o confronta com as oportunidades que deixou passar, com o tempo que desperdiçou, com a coragem que ainda não teve. E é por isso que, muitas vezes, o aplauso não vem.
Porque para reconhecer você, o outro teria que reconhecer o quanto está longe de si mesmo. Mas há algo ainda mais sutil nesse processo: a tentativa inconsciente de neutralizar o seu brilho. Através de conselhos não pedidos, de frases como "só cuidado para não se iludir", ou comentários que relativizam o seu mérito. Mas também com a ajuda que você teve. Como se houvesse uma necessidade de reduzir o impacto da sua luz para que ela não cause tanto desconforto. Esse é o 8º alerta. Quando sua conquista é recebida com frieza, silêncio ou minimização, não duvide de si. Você está apenas tocando lugares nos outros onde a luz ainda não chegou, e isso provoca resistência. Não espere aplausos de quem não aplaude nem a própria história. Continue caminhando, porque o reconhecimento mais profundo não vem de fora. Ele brota da coerência entre quem você é e o que você constrói. O mundo pode até tentar silenciar seu brilho, mas quem encontrou seu lugar interior não precisa mais de holofotes, apenas de verdade. Você chega e algo muda. A conversa antes cheia de superficialidades começa a perder ritmo. Piadas forçadas já não têm o mesmo efeito. Comentários vazios ressoam com um eco estranho. É como se de repente o ar ficasse mais denso. Não por culpa sua, mas porque sua presença carrega profundidade. Você não precisa dizer muito. Não precisa fazer discursos ou corrigir ninguém. Basta estar. E estar com autenticidade já é por si só um ato subversivo num mundo onde tantos vestem máscaras. Quando você se recusa a entrar na dança do vazio, aqueles que dançam percebem que talvez a música nunca tenha feito sentido. Carl Jung dizia que a solidão não vem por não ter pessoas ao seu redor, mas por não conseguir comunicar as coisas que parecem importantes para você. E quando sua alma começa a amadurecer, você percebe que muitas conversas, embora ruidosas, são essencialmente silenciosas. Não dizem nada, não tocam nada, não curam nada. Sua presença começa a desestabilizar esse padrão, e isso incomoda. Incomoda os que preferem viver na distração constante. Incomoda os que temem mergulhar, porque sabem que se forem ao fundo, talvez não saibam nadar. Incomoda os que evitam silêncio porque no silêncio, as vozes internas gritam. Incomoda quem se esconde atrás do humor, do sarcasmo, da pressa, do excesso. Você não os julga. Apenas escolheu um outro ritmo. O da verdade. E a verdade é rara, densa, incômoda. Ela não entretém, ela transforma. Por isso, onde antes havia fluidez, você nota resistências. Onde havia leveza, surge desconforto. Porque sua energia, ainda que serena, carrega peso simbólico. Ela traz a presença de alguém que decidiu parar de correr, parar de fingir, parar de agradar. E isso perturba profundamente quem ainda vive a partir do externo. Você começa a notar olhares impacientes quando compartilha algo que realmente importa. Vê interrupções frequentes quando tenta aprofundar um tema. Sente a pressa de encerrar um momento que estava ficando verdadeiro demais. Não é paranoia. É apenas a reação natural de quem ainda não está preparado para deixar as próprias águas rasas. Esse é o 9º alerta. Quando sua presença começa a desestabilizar os ambientes onde a superficialidade reina, é sinal de que sua energia está exigindo mais verdade do que os outros estão dispostos a oferecer. Mas não recue. Você não veio ao mundo para se encaixar em conversas que não te nutrem. Você veio para ser ponte entre o raso e o profundo. Para lembrar que ainda é possível ser inteiro, mesmo em tempos de fragmentação. Não se entristeça se sentir-se só entre muitos. Isso não significa que há algo errado com você. Significa apenas que sua alma está pedindo encontros mais reais. E eles virão. Porque à medida que você sobe sua frequência, você começa a atrair aqueles que não só suportam profundidade, mas também a desejam. Você é a presença que interrompe o ruído. E mesmo que cause desconforto no início, é também a presença que com o tempo desperta saudade. Porque em um mundo de ruídos, quem carrega silêncio e verdade sempre será lembrado.
mesmo por aqueles que no começo quiseram evitá-lo. Você começa a receber conselhos que parecem mais críticas do que ajuda. Frases como, você mudou demais, não se isola tanto, ou não se ache superior, chegam disfarçadas de cuidado, mas carregam um julgamento sutil, quase imperceptível. São falas que não vêm do amor, mas da inquietação de quem não entende ou não aceita sua transformação. A incompreensão, quando não é reconhecida, se disfarça de orientação. E muitas vezes, é isso que acontece quando você começa a andar com mais consciência, mais firmeza, mais clareza de quem é e do que quer. Seu crescimento desafia o paradigma daqueles que se acostumaram com a sua versão antiga, aquela mais maleável, mais quieta, talvez até mais apagada. Carl Jung dizia que tornar-se consciente é um processo doloroso, e não apenas para quem desperta, mas também para os que estão à volta. Porque quando você muda, você obriga os outros a olharem para si mesmos, e quem não está pronto para isso reage. Esses conselhos, que soam como advertências, têm como fundo um desejo de retorno, que você volte a ser quem era, que volte a ocupar o mesmo lugar emocional de antes, porque ali, sua presença era mais confortável para os outros. Agora, não mais. Esse é o 10º alerta. Quando os conselhos que você recebe mais tentam moldar do que apoiar, é sinal de que sua energia está rompendo com dinâmicas antigas, e isso assusta quem ainda depende delas para se sentir no controle. Você não está se tornando frio, arrogante ou distante. Você está se tornando inteiro. E quem vive fragmentado às vezes, só consegue ler isso como ameaça. Continue. A voz interior é sua bússola, e a verdadeira sabedoria vem de silenciar o barulho externo para escutar a alma. Você mudou, cresceu, amadureceu, rompeu padrões, mas ainda há quem insista em enxergar você com os olhos do passado, como se suas versões anteriores fossem as únicas possíveis. Em cada nova atitude sua, surge um comentário que te puxa de volta. Você sempre foi assim. Não adianta fingir que mudou, ou conheço o seu jeito. Como se a sua evolução fosse uma ameaça à narrativa que os outros construíram sobre você. Essa tentativa de te reduzir ao que você foi não é sobre memória, é sobre controle. Carl Jung falava que somos todos produtos do inconsciente coletivo, mas nossa tarefa é nos tornar indivíduos. E isso inclui romper com as imagens que os outros projetaram em nós. Quando você começa a se tornar quem realmente é, sua luz desestrutura essas projeções. E para quem construiu sua segurança com base em quem você era, sua transformação parece um abandono, uma traição ou uma ameaça. Você não está fingindo, está florescendo. Mas esse florescer revela quem está parado. E por isso, muitos preferem negar sua mudança a encarar a própria estagnação. Essa é uma dor silenciosa que acompanha quem desperta. Perceber que, muitas vezes, é mais fácil ser aceito quando se está preso do que quando se está livre. A liberdade, afinal, tem um custo. E ele passa por desapegar até da imagem que os outros tinham de você. Esse é o 11º alerta. Quando as pessoas insistem em te lembrar de erros, medos ou limitações antigas, é porque sua evolução ameaça a zona de conforto onde elas te mantinham emocionalmente preso. Você não precisa provar sua mudança. Você só precisa continuar. O tempo é o maior aliado de quem trilha o caminho da verdade. E com o tempo, até os mais céticos se curvarão diante da força silenciosa de uma alma que escolheu evoluir. Você já percebeu como algumas pessoas reagem a você com uma mistura de fascínio e desconforto? Elas se aproximam, mas mantêm distância. Te escutam, mas evitam aprofundar. Sentem algo forte em sua presença, mas não sabem nomear, e muito menos lidar. Isso acontece porque, quando você começa a viver com presença e verdade, você emana uma vibração que toca diretamente o que está adormecido nos outros. Você não fala das dores deles, mas sua própria cura já é um lembrete incômodo
das feridas que eles ainda não ousaram olhar. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Sua energia desperta. E despertar incomoda quem ainda escolhe sonhar com uma vida que não vive, com um eu que só existe na aparência. Você se torna uma presença simbólica, um portal, um espelho, um chamado. E esse chamado ecoa de forma perigosa para quem passou a vida evitando a própria sombra. Porque estar perto de alguém desperto exige autenticidade, exige desconstrução, exige coragem. E nem todos estão prontos, é aí que surge o medo. Não de você, mas do que você representa. Medo do mergulho, medo do silêncio, medo da desconstrução que sua energia convida a viver. Por isso, muitos vão preferir manter você à distância, criar rótulos, criticar suas escolhas, ou simplesmente desaparecer. Não porque te rejeitam de verdade, mas porque rejeitam a dor do próprio enfrentamento. Esse é o 12º alerta. Quando sua presença causa evasivas, distanciamentos e desconfortos profundos sem motivo claro, é porque sua energia está tocando feridas que o outro não sabe, ou não quer, acessar. Você não veio para agradar, veio para despertar. E quem desperta inevitavelmente assusta quem ainda dorme. Ser luz não é ser perfeito, é ser consciente, é ter coragem de olhar para dentro, enfrentar os próprios abismos e ainda assim, escolher caminhar com o coração aberto. É carregar feridas sem transformá-las em armas. É saber que sua energia não agrada a todos, e mesmo assim, não recuar. Você entendeu que não precisa mais se encolher para caber nos espaços onde a alma não respira, que não precisa mais se justificar por ser inteiro, e que sua presença por si só é uma mensagem silenciosa que nem todos estão prontos para escutar. Carl Jung nos lembrou que, onde há luz, também há sombra. E você aprendeu a aceitar ambas, não como inimigas, mas como parte do mesmo todo. Sua luz não é arrogância, é maturidade. Não é superioridade, é alinhamento. Não é espetáculo, é essência. Sim, isso incomoda. Porque a maioria ainda vive em função do externo, da imagem, da aceitação. Mas você está cada vez mais guiado pelo que é invisível aos olhos. Coerência interna, intuição, paz com a própria história. E isso não tem preço, mas tem consequências. Este é o 13º e último alerta. Quando você entende que nem todos suportam sua luz, mas escolhe continuar brilhando mesmo assim, você chegou onde poucos têm coragem de ir. Você se tornou farol. E faróis não correm atrás de barcos. Eles permanecem firmes, iluminando o caminho para quem estiver pronto para enxergar. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Curta, comente, compartilhe com alguém que está nessa jornada de despertar. E se você quer continuar recebendo reflexões profundas como essa, inscreva-se no canal. Aqui a luz não é um destino, é um caminho.